Começa agora na sua melhor rádio. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Olá, muito boa tarde para você que está me ouvindo nos 87,5 da Max FM, para você que baixou o app, que está ouvindo pelo maxfm.com.br, ou para você que está me vendo no Facebook. Estamos começando mais um programa Max no Divã. Eu sou Anselmo Duarte e vou levar esse programa com vocês. Hoje com mais um quadro novo, quadro 3 frases, são frases que o pessoal coloca no Facebook, né, nas timelines, e a gente vai comentando essas frases para ver se são verdades ou não, se o que dá para tirar de aproveito em cada uma delas. Também nós vamos ter o nosso quadro do assunto da semana, que hoje nós vamos falar sobre tecnofobia e FOMO. São duas fobias muito interessantes e muito presentes, atuais, né? Hoje todo mundo conhece alguma pessoa nesse sentido. Também tem o Pode Perguntar, com 3 perguntas que também muito legais que chegaram pra gente. Tem o pensamento da semana, a dica da autoestima, né? E também o Conte Sua História. Hoje o Conte Sua História fala sobre uma amiga que mandou a mensagem pra gente, mandou a cartinha dela pra gente, comentando que agora ela está sozinha, tá? Tudo isso hoje, um pouquinho de cada vez. A dica de autoestima eu já falei também no finalzinho, pra gente encerrar o programa. Gente, muito obrigado, vamos começando daqui a pouquinho, depois do comercialzinho. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, então vamos lá. As frases de hoje, né? Nós vamos colocar 3 frases e vamos comentar as frases, né? Conforme eu disse lá no comecinho. A primeira frase, para você que está me vendo no Facebook, eu vou colocar na tela aqui. E para quem está me ouvindo, eu vou ler. Quanto maior seu silêncio sobre um projeto, maior a chance dele dar certo. Ou seja, quanto maior o seu silêncio sobre o projeto, você tem mais chance de que ele aconteça e dê certo. Essa frase eu acho extremamente radical, tá? Extremamente radical, não tem muito sentido, porque depende muito do que você está fazendo. Se você realmente estiver fazendo um projeto que seja uma inovação, que necessite de patente, que necessite de direitos autorais, aí vamos lá. Realmente vamos ficar em silêncio, né? O quanto mais possível. Agora, se é um projeto que você precisa de espalhar, você precisa de gente, você precisa de contatos, você precisa de clientes, você tem que espalhar, muito pelo contrário, você tem que começar exatamente ao contrário do que prega esse tipo de frase. Então, depende, tá? Ficar quieto sobre um projeto depende e muito. A segunda frase é: enquanto me admira em silêncio, me julga em voz alta. Essa é uma frase que conota a inveja, né? Alguém está invejando. Enquanto ele me admira em silêncio, né? Ele está falando mal de mim em voz alta. Ou seja, ele tem inveja de mim e para isso ele fala mal de mim. É muito do pensamento do egoísta, né? Que acha que todo mundo tem inveja dele, né? Também. Claro que pode ocorrer que a pessoa realmente esteja contendo essa admiração e com isso expondo o que é ruim, mas também tem do outro lado, que às vezes recebe tudo como se fosse o último bolacha do pacote e está todo mundo falando mal porque só quer admirá-lo, né? Então tem muito da pessoa que realmente tem um pensamento negativo, mas também tem muito do egoísta, né? Daquele narcisista que acha que todo mundo morre de inveja dele, né? E a última frase: você é aquilo que você faz, não aquilo que você diz que irá fazer. Essa frase é bem verdade, tá? Porque às vezes nós temos a ideia de que nós vamos conseguir, que nós vamos vencer, que nós vamos mudar isso, que nós vamos alterar o comportamento, que nós vamos agir daquele jeito, e não é. Você, na verdade,
é aquilo que realmente você faz. E muito completando essa frase, você é aquilo que as pessoas veem que você faz. Tem muita coisa que você não faz e as pessoas aí que não vão ver mesmo não vão te colocar como isso de forma alguma. Se você pretende transmitir algum pensamento, alguma ideia, alguma posição sobre você, então tem que se mostrar. Se você se esconder, aí que ninguém fica sabendo mesmo, tá? Ainda mais o que você diz que vai fazer, né? O que você ainda não fez. Não tem o mínimo sentido você achar que eu serei um dia, então hoje eu já sou. Não, pé no chão, gente. Vamos colocar o pezinho no chão, porque não é bem assim, tá? A gente tem que mostrar o que faz e dar conta do que faz e ser responsável por cada coisa que já fez, ok? Vamos para outro bloco. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, vamos lá. O nosso assunto da semana é um assunto que eu já fiz uma publicação recentemente, que é a dependência e o medo, né? São duas fobias que são totalmente opostas e que as duas fazem muito mal pra gente. É a tecnofobia e a FOMO, né? A tecnofobia, as duas têm mais ou menos a mesma idade, tá? As duas foram descobertas nos anos 90, com as inovações tecnológicas que vieram, com a criação da página da internet, desses sites de relacionamentos, desses sites de comunicação, antigamente, antes do Facebook, você tinha outros que também funcionavam, mas acabaram, né? Tinha tantos outros métodos, tinha aquele Messenger ainda, que tinha aqueles sonzinhos que o pessoal tinha um medo demais de conversar sobre aquilo, né? Então, surgiu nos anos 90 esse medo, que é o medo de aparelhos, de redes sociais, de sites, de métodos, de tecnologia, de tudo que envolve novidade, né? Principalmente relacionada com tecnologia. É um medo comum, recorrente em muitas pessoas, muita gente sofre disso, né? De uma forma assim meio oculta, porque tem uma certa resguardo com a sua fobia, né? Ela prefere não revelar a sua fobia, até por não se sentir tanto excluído de alguns meios, né? Tem fobia que a gente costuma revelar e revelar muito, né? Por exemplo, eu tenho medo de agulha, não suporto agulha, eu acho agulha uma coisa totalmente dispensável. Mas tem gente que costuma segurar o medo, né? Não contar o medo por uma certa vergonha, uma certa coisa assim. E a tecnofobia é uma delas. Que as pessoas que têm tecnofobia costumam refutar a tecnologia, refutar os meios, mas mantém assim, como se fosse uma opinião discreta. Não, estou pensando nisso, depois eu vejo, depois eu olho, não sei se eu quero ou não quero. Aquela coisa meio deixa pra lá, mas não, na verdade ela tem muito medo. E, ao contrário, é a FOMO. A FOMO é um medo de ficar longe da novidade, da tecnologia, dos meios sociais, dos meios virtuais e de aparelhos, né? Não ter um aparelho mais novo, porque aquele aparelho que lançaram agora. Também foi, isso é um pouquinho depois da tecnofobia, surgiu essa fobia, e as duas são consideradas pela Organização Mundial de Saúde, né? Que são realmente presentes e muito complicadas, porque a FOMO também, a pessoa que tem esse transtorno, ela costuma se isolar muito, né? Até em função da participação excessiva no virtual, na vida real ela começa a se distanciar. Isso dá um certo problema e muito grave. Já existem casos, né, de pessoas, já existem clínicas que pessoas se internaram para se livrar da FOMO, né? Porque é como se fosse uma droga qualquer. Não tem como se livrar assim, simplesmente por conversa, por terapia. Você precisa de algo físico, barreiras restritivas, que vai te impedir de ter contato com redes sociais, com o telefone, com aparelhos, com celulares, com meios de comunicação, com qualquer tipo de material que te leve ao poder usar, né? É como uma droga. A droga, você não adianta somente você conversar com a pessoa, você fazer uma terapia, você tem que isolar ela da fonte, e a fonte é física, né? Isso é uma realidade, infelizmente, no nosso meio hoje, e no próximo bloco nós vamos voltar falando o que as duas podem causar,
nas pessoas, o que não pode causar e o que é bom evitar sempre, né? Daqui a pouquinho a gente está voltando e agora vamos pro recadinho, né? O nosso recadinho de hoje. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, já estamos de volta no nosso segundo bloco. Um dos maiores exemplos que nós temos no Brasil dessa fobia é o escritor, o grande escritor, autor do Alto da Compadecida, que depois virou um filme, que é um filme, se não é o melhor, mas é o mais popular que nós temos, é um filme muito engraçadinho, Ariano Suassuna, né? Que ele, por exemplo, não atende telefone. Ele acha que uma voz falando no ouvido, vindo de um aparelho, é uma coisa tenebrosa, né? E isso não é brincadeira, realmente ele pensa assim, ele não atende telefone, ele não tem telefone, ele não tem contatos, né? Ele gosta de receber carta, não sei de quem ainda, mas ele gosta de receber carta e não aceita tecnologia, né? E é um grande escritor, né? Um dos melhores que nós temos no Brasil. Ele é um grande exemplo disso. E tem muita gente que é comum isso, né? Dizem que é comum a pessoas de idade, nem tanto, mas tudo bem. As pessoas de idade mais avançada apresentam mais essa fobia. Algumas profissões têm muito disso, né? Por exemplo, professores, né? São totalmente avessos à tecnologia. É muito difícil você ver um professor usar de tecnologia, usar de coisas, tirando aqueles que gostam de matar a aula jogando um filme para o povo ver e acha que, né, foi lá e deu o currículo. A maioria não usa nada disso. No máximo um projetor, uma coisinha assim, não consideram pesquisas, é meio limitado mesmo, tem uma certa fobia. E quando começa a desenvolver isso, junta com com outro tipo de estresse, com aquele nervoso de sala de aula, aquela coisa que é realmente maçante, né? E acaba um número muito grande de afastamento de professores, né? Algumas pessoas têm medo das notícias falsas, né? Dos fakes, né? Gente, o povo fala demais e fala há muito tempo. A diferença é que hoje você pode espalhar mais rápido, tá? Mas mentira rolando, mentira saindo por aí, historinhas falsas sendo contadas, isso tem desde que o mundo é mundo. Isso não tem nenhuma novidade. A novidade é a forma com que isso faz, que é mais rápido. Mas que isso não mudou, é a mesma coisa. Você vê uma pessoa falando mal da outra no Facebook, você nossa, que coisa, hoje em dia. Hoje em dia não, isso eu já falava antigamente, né? É que antigamente era um pouquinho mais difícil a comunicação, você tinha que, às vezes, publicar, mas você tinha revistas especializadas em fofoca, isso nos anos 20, nos anos 10, tá? Desde que surgiu. Aí, quando surgiu o evento das artes, né, que o teatro, esse tipo de coisa, já começava a falar das coisas, já começava a colocar suas ideias, sempre o mundo falou e sempre falou demais, isso aí não tem nada de novidade, não. O pessoal tem medo de comprar pela internet. Realmente é perigoso, tá? Eu compro muito pela internet, mas eu tenho muito medo e eu tenho um certo respeito e vejo as empresas legais para fazer compra, mas hoje é uma realidade. 45% das vendas da internet são de empresas pequenas, por exemplo, né? Então tem uma venda muito grande, pessoas físicas vendendo, tem muita coisa assim, e isso é uma tendência que vai aumentar. Da mesma forma que eu tenho medo de comprar pela internet, eu tenho medo de sair de casa, pegar meu carro, ir para uma loja, bater o carro, ser assaltado no meio do caminho, ser roubado, comprar um produto estragado, quer dizer, dá na mesma, né? Tanto faz você comprar pela internet, tem que ter medo, e comprar na rua também tem que ter medo, tá? Outro grande medo que eu vejo sempre é conhecer pessoas, que são sites de relacionamento, esse tipo de coisa. Hoje em dia, 20% dos casais já são formados através de sites de relacionamento, tá? Se você for considerar que isso é relativamente novo, tem 20 anos, e a forma de conhecer as outras pessoas que é na rua tem mais de 1 bilhão de anos, tá muito evoluído, né? Tá evoluindo muito rápido. Então, é uma realidade e daí pra frente, tá ok? Eu até tenho um comentário aqui que eu recebi, que uma colega, uma conhecida, me mandou assim: mas nas redes sociais só tem safado. Olha, não é bem assim, porque safado você tem em todo lugar. Você saiu na sua esquina, você vai encontrar um. Então, você entrou no site, também você encontra um.
realmente as pessoas extrapolam. Tem uma coisa que eu costumo chamar de coragem de teclado, né? Às vezes a pessoa, atrás do teclado, ela ganha um pouco mais de coragem e fala o que ela não falaria pessoalmente, tá? Mas tem uns que são ao contrário, pessoalmente são terríveis e atrás do teclado se faz o bonzinho, né? Mas tem muita coisa esdrúxula na internet, realmente, de sites. Outro dia mesmo eu estava lendo o perfil de uma moça lá, também usa esses sites. Eu estava vendo o perfil de uma moça lá que ela coloca, ela descreve o cara que ela está interessada, que ela quer, o tipo de cara que ela quer, e coloca lá que o membro dele tem que ter entre 18 e 19 centímetros, 16 e 18 centímetros, tá? E menos que isso ela não aceita. Quer dizer, tem cada coisa loucura, né? Eu não vou falar o site, porque senão o pessoal vai acabar comemorando aí, fazendo graça, né? Vai Yabadabadu aí, não. Vamos devagar. Mas tem esse tipo de coisa em todo lugar, tá? Então, pessoas esdrúxulas tem na internet, tem na sua rua, tem no seu bairro, tem na sua igreja, tem em tudo quanto é lugar, tá? Então, não é o meio de comunicação que é o problema são as pessoas que são complicadas. Do outro lado tem a FOMO, que é essa dependência, né? Essa dependência é extremamente complicada, porque começa a te fazer um isolamento. Nós, hoje em dia, ainda não temos assim, um resultado muito expressivo de dados, né, para comprovar o que essa geração, que é totalmente viciada em internet, em redes sociais, vai causar lá no futuro. Tá? Esse pessoal ainda não chegou a envelhecer tanto assim para a gente saber o que vai dar, no que vai dar, porque pode não dar coisa boa, né? Claro que pode não dar coisa boa. Esse isolamento, essa individualidade um pouco absurda, né? Porque tem gente que não sai de casa mais, pede tudo em casa, comenta a vida dos outros, quer dizer, não tem mais vida, né? O grande problema da FOMO é que a pessoa vai se isolando e não tem mais vida, não tem mais realidade, né? Ela tem 200 amigos na internet que ela fala volta e meia, mas não sabe nem quem são, não sabe como são, nem sabe se realmente são, né? De repente você pode estar falando ali com uma pessoa pensando que é de um jeito e é totalmente diferente. As pessoas às vezes se escondem atrás disso. Essa necessidade de adquirir um produto novo, de comprar um produto novo, um celular que funcione, tudo bem, a tecnologia vai avançando, né? E a ideia né? Mas tem gente que acaba numa dependência. Se ela não tiver, a vida acabou. Se ela não tiver o último aparelho da moda, a vida acabou. Se ela não tiver o último aplicativo da moda, a vida acabou. Então não é por aí, entendeu? As coisas são devagar, porque nem tudo é utilizável, né? Nem para você, para outros pode ser. Então nem tudo é utilizável. Você tem que medir um pouquinho, tem que verificar um pouquinho. O medo da tecnofobia pode ser corrigido com terapia e o uso passo a passo, né? Você fazer um passo a passo, uma conscientização, devagarzinho vai colocando, vai rompendo barreiras aos poucos, principalmente quando a pessoa vai precisar, né? Uma pessoa vai precisar de um telefone, vai precisar de manter contatos, entrar numa rede que seja uma rede de amigos ou somente dos familiares para poder se comunicar, principalmente se a pessoa ficar um pouco isolada, morar sozinha ou morar longe, né? Então ela tem que, é bom, né? Ainda mais cidades quanto mais pro interior e tal, essas coisas, os atendimentos são mais demorados, tal. Então se ela tiver um apoio é muito mais legal. Isso com terapia, passo a passo, pouco a pouco, conversando, você consegue. A FOMO, ao contrário, você não consegue com terapia. Você tem que realmente fazer uma coisa um pouco mais de choque, né? Que é a extinção total dos aparelhos. Primeiro tem que fazer uma extinção total e jogar a pessoa na realidade, né? Não dá para mantê-la aos poucos e tirando. Não, tem que ser tirada de uma vez e ela se tratar, fazer uma outra alternativa, uma boa alternativa. Eu vou acabar derrubando isso aqui. Uma outra alternativa que já está sendo usada é a internação em clínicas especializadas para tratar desse tipo de desintoxicação, tá ok? Então são duas coisas muito sérias que a gente tem que levar em conta. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A
Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Pode perguntar. Bom, então vamos começando mais um Pode Perguntar. Pode perguntar como você sabe, manda as suas perguntas, manda pelo Facebook, manda pelo Instagram, manda pelo meu site. Você pode acessar meu site lá, anselmoduarte.com. Também pode comprar meus livros se quiser, tá? Lembra que eu também sou escritor e eu escrevo meus livros, né? E se você quiser comprar qualquer um, é só acessar o site. Estão lá disponíveis para vender, tá? Ó, tem vários aqui, fique à vontade, é só acessar lá, tá ok? Vamos pro Pode Perguntar. Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: os instintos violentos do homem podem ser explicados pela reptologia? Primeiro vamos explicar o que é reptologia, né? Que esse conceito é um conceito, né? Reptologia é um conceito que foi criado pelos aqueles mesmos autores que criaram os astronautas do passado. Que é astronauta do passado? Para quem não está ligado, eles acreditam que alienígenas vieram antigamente aqui no mundo e fizeram as coisas que fizeram, né? Fizeram um monte de mudanças aí. Tem até uma teoria em que a serpente que atiçou a Eva lá no paraíso, lá no Éden, era uma alienígena. Tem essas teorias aí. Então é coisa que né? Eu acho muito difícil a gente, em estado sóbrio, levar em consideração. A reptologia é uma derivada dessa, em que acredita que os alienígenas do passado criaram os répteis, e dos répteis nós somos uma vertente, sabe? Os répteis se dividiram em mamíferos e pássaros e tudo mais, e nós acabamos sendo isso. Porque os répteis, eles têm aquela coisa não só do sangue frio, né? Mas do sentimento frio. O réptil, se ele tá com fome, vai lá e come e acabou. Se ele tá com vontade de fazer sexo, ele vai lá e estupra e acabou. Então ele não tem aquela coisa de viver em bando, de viver em coletivo. Não, ele vive isoladamente, sozinho. Se ele quer, vai lá e conquista e mata e come. Então é um instinto realmente muito violento, né? Uma coisa assim, muito violenta com todo mundo. Mas, cara, desculpa, não tem como. Isso aqui serve muito para fazer programa de TV, na Discovery, que o pessoal gosta lá e tal, mas não tem nada a ver. Nada a ver, tá? O instinto de cada um tem origens inúmeras, tá? Não dá pra você explicar com uma teoria, principalmente uma teoria que colocou até uma serpente no meio do paraíso. Vamos lá, vamos pra próxima. Bom, essa é bem rapidinha, tá? Ansiedade é hereditária? Não. Normalmente os transtornos que a nossa mente tem, ou adquire, ou desenvolve, né, ou é influenciado pelo meio, não é hereditário, tá? Não passa de geração para geração. Cada geração vive uma realidade, cada geração vive um comportamento, e esse comportamento se altera de acordo com o meio ambiente, tá? Então, os níveis de ansiedade de hoje são realmente muito maiores que os níveis de ansiedade de anos atrás, mas não significa que tenha passado de pai para filho. Passa de geração para geração, né? Isso com certeza perdura. E cada vez vai piorando, como realmente está piorando, né? Nós estamos no Brasil hoje com um nível de quase 30% de pessoas ansiosas, né? A Europa registra 35% a 40% de pessoas com ansiedade. Mesmo sendo um país do primeiro mundo e tudo mais, ainda tem um nível de ansiedade muito grande. No Brasil, eu acho realmente que esse nosso índice é muito maior, é que a gente não tem registro, a gente não tem esse cuidado e também não tem registro, tá ok? Vamos lá para outro. Eu tenho um sonho em que um homem de branco me orienta sobre coisas da minha vida e sempre acontece e sempre dá certo. O que é isso? Olha, interpretação de sonho, eu acho um negócio muito, muito interessante, mas tem que ser muito cuidadoso, tá? Essa coisa de você jogar na internet lá, o que é isso? Ah, sonhou com água suja é coisa ruim, sonhou com água limpa é coisa boa, sonhou com cobra grande pode ser cercado dos inimigos, se você pisou na cobra significa que você vai vencer os inimigos. Não é bem assim, sabe? Tem que ter um contexto,
tem que ter um contexto muito mais abrangente para você definir isso. Esse homem de branco que você está vendo em sonho, eu posso dar algumas interpretações para ele. Tá? Ele pode ser uma coisa que você diz, eu tenho um sonho, quer dizer, que é recorrente, você deve sonhar isso algumas vezes, né? Você pode ser uma pessoa que você tenha, que o seu inconsciente colocou como se fosse um orientador, um professor, ou uma imagem que você viu na televisão, ou de alguém, né, que é alguma pessoa assim, extremamente confiável. Então, o seu inconsciente se transforma nessa pessoa, materializa essa imagem no seu sonho, e ele dá instruções para você, que na verdade são coisas que você deseja, você quer, tá? Mas você está meio assim receoso de lutar por aquilo. A partir do momento que você tem a informação dele que isso vai dar certo e você começa a trabalhar para cima disso, a coisa acaba acontecendo. Quando você tem a motivação, tem a vontade, tem o meio e tem a capacidade para fazer, a coisa dá certo, tá? Isso pode ser uma interpretação. Outra interpretação, que na teoria junguiana, que ele acredita em arquétipos e tudo mais, né? Jung era um discípulo não foi um discípulo, desculpa. O Jung foi um parceiro de Freud, né? Na fundação da psicanálise, mas Freud tinha um problema de ego muito grande, então ele descartou todo mundo que era perto dele, que ele queria brilhar sozinho. Mas Jung, ele era um psicólogo e tinha muita influência de espiritismo, que talvez eu esteja equivocado no grau de parentesco, mas acho que a irmã dele era uma médium, né? E através da irmã dele, ele teve uma ligação muito forte com o espiritismo. Então Jung acredita muito nessa coisa do espiritismo também, e que é possível. Então essa pessoa de branco pode ser alguma entidade que venha falar com você e te dar uma orientação, tá? Ou que, na pior das hipóteses, você esteja materializando, sei lá, até um familiar seu, um pai, alguma coisa que você materializa, que é uma pessoa que você respeita, né? Uma pessoa que você tem um respeito, você materializa ele no seu sonho para falar com você. E acho que é isso, dá para ter uma noção das coisas, né? O legal seria a gente conversar melhor e interpretar melhor esses sentimentos aí, que você, principalmente o reflexo disso, quando ele te fala que uma coisa vai acontecer, o que aconteceu e por que aconteceu, tá ok? Essa pergunta tem a ver com... Foi uma publicação que eu fiz recentemente no Reconversa, lá no Jornal da Cidade, que é sobre a zona de conforto. Que é meio arriscado, tem gente que tem um pouquinho de receio de sair da zona de conforto. Aí esse leitor me escreveu o seguinte assim, ó: por que devo sair da zona de conforto se fazemos de tudo para ter uma? Tá? Eu prefiro meus 2 pés no chão. Olha, querido, concordo com você que às vezes dá medo de sair da zona de conforto. E também concordo que nós trabalhamos para ter uma zona de conforto. Só que você não pode ficar os 2 pés na zona de conforto. Porque, fazendo a sua analogia, quando nós estamos com 2 pés no chão, nós estamos parados. Porque para caminhar você tem que tirar um pé do chão. Um fica, o outro levanta. É um pé no ar e outro no chão. Não tem como você caminhar com os 2 pés no chão. Então, a partir do momento que você está fincado com os 2 pés no chão na sua zona de conforto, você não vai sair dali. E como você sabe, como você é uma pessoa consciente, tudo pode ruir, tudo pode desfazer. Então essa zona de conforto pode desfazer. Hoje ela é uma zona de conforto, amanhã ela pode não ser, tá? Então o interessante é você estar sempre caminhando, sempre evoluindo, com um pé no chão, o outro no ar, o outro vagando, tá? Então não dá para você simplesmente dizer que vou fincar meus 2 pés aqui e acabou, e eu cheguei ao ápice da minha zona de conforto. Não dá. Isso é evolutivo, isso é ao longo da vida, isso vai mudando, vai perdendo interesse. A gente perde interesse no trabalho, perde interesse nas coisas, perde interesse em tudo. Por que não perde interesse também naquela zona de conforto e criar uma nova zona de conforto, né? Na verdade, a gente nunca encerra nada, nós transformamos, aquilo se transforma em alguma coisa. Aquele desejo que você tinha sobre o café, hoje você tem sobre o chá. Quando você gostava de cerveja, hoje você gosta de whisky. Então, quer dizer, você vai mudando o gosto, mudando os prazeres, mudando as vontades, mudando tudo, tá? Não encerrando, é mudando, você sempre muda, tá ok? Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br.
Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, nós já voltamos e agora vamos com o Conte Sua História. O Conte Sua História da semana eu recebi pelo Facebook também. Se você quiser mandar sua história, pode mandar pelo Facebook, pode mandar pelo meu site, anselmoduarte.com, pode mandar por e-mail, do jeito que você achar melhor, pelo WhatsApp, também tem lá no site, tem meu WhatsApp, fique à vontade, tá? E vamos começar a história dessa semana que é muito interessante. Minha história é muito longa, tão longa quanto foi meu casamento. Foram 32 anos de casamento. Me casei aos 18 anos, ele com 19, e assim começamos a nossa vida. Foram 4 filhos, hoje totalmente independentes, e hoje eu me vejo só. No final do ano passado, ele faleceu. Foi uma surpresa porque sempre teve boa saúde. Não estava idoso, aliás, ele brincava que estava na melhor idade, na idade da boa, 51 anos. E o infarto fulminante, e ele se foi. Para ser sincera, é muito difícil para mim lembrar de alguns instantes da minha vida que ele não estivesse presente. Às vezes até acho que nunca vivi minha vida sem que ele estivesse nela. Estava lendo outro dia alguns artigos que você publicou que falava da liberdade de escolhas que as mulheres conquistam no mundo. Eu me senti tão mal porque eu nunca fiz nada disso. Eu sempre vivi à sombra daquele homem. É estranho e pode parecer absurdo, mas depois de um tempo eu até achei que foi bom ele ter ido. Porque agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Na mesma hora eu sinto isso. Aquele desgraçado me fez tanta falta. Sinto falta das correntes que me prendiam a ele. Eu acho que eu gostava daquela vida sem muita coisa que eu tinha. Viajamos, criamos os nossos filhos, conquistamos algumas coisas. Não dá pra dizer que foi jogado fora. Mas pra que tudo isso? Eu perdi mais de 30 anos da minha vida debaixo das asas de alguém e agora sozinha no mundo para recomeçar. Eu não sei se falei demais ou não, se deu para entender o que eu sinto, porque às vezes nem eu entendo. Mas eu queria um conselho. Ou não um conselho, mas sei lá. O que eu posso fazer? Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, primeiro eu queria agradecer a mensagem que veio. Eu cortei uma parte da mensagem em que ela dizia que está procurando tomar alguns medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, que ela está meio confusa nesse ponto. Nem vou dar muita atenção para isso, porque realmente não é isso que ela precisa, tá? Só também destacar aqui a música que coloquei de fundo, que é do Dilema do Reis, Abismo de Rosas, foi ela que solicitou. Linda música, né? Conheço ela desde que eu me conheço por gente. Mas, minha querida, o que você tem não é caso nenhum grave, muito pelo contrário, é extremamente natural. O que você está passando é um processo de luto. O processo de luto, segundo os estudos da psicanálise, ele tem 5 fases, tá? A primeira fase é a negação. É negar que aquilo aconteceu, que aquilo aconteceu contigo, dessa forma, desse jeito, nessa hora. Essa negação é muito comum e você está negando. A segunda fase é a raiva. Por que isso aconteceu? Por que foi acontecer justo agora, justo comigo, justo com essa pessoa? Por quê? Essa raiva é muito complicada. A terceira fase é a barganha. A barganha.
você começa a trocar os sentimentos. Quer saber de uma coisa? Foi bom que ele ter ido, foi bom que aconteceu, que bom que essa porcaria não deu certo, que bom que o meu negócio faliu, que bom que essa pessoa partiu. Que é mais ou menos o que você está passando, tá? A quarta fase, é a depressão. É quando você mergulha no mar de sentimentos e quando você começa a entender que não tem mais o que fazer, não tem mais volta. Você não vai mais recuperar o que você tinha, você não vai mais viver o que você vivia, você não vai mais ter a pessoa que você tinha contigo. E a quinta e última fase, que é a aceitação. Você começa a voltar para a sua vida, voltar para a sua rotina, criar uma rotina nova, dependendo do caso, e assim continuar a viver. Vamos destacar que você tem 50 anos, tá? Você está totalmente jovem. E eu acho que você ainda está na terceira fase, tá? Que é a barganha. Porque ao mesmo tempo que você fala que vivia sob as asas dele, mas vocês construíram uma vida junto e tal. Então esse debate de sentimentos é muito natural. Deixa isso fluir, tá? Você passou já pela negação ou está passando ainda. Você passou pela raiva e está passando ainda, porque esses sentimentos não são assim, um acaba, outro começa. Às vezes mistura, tá? Cada pessoa tem um tempo para isso, tem uma velocidade para cada um, você entendeu? Não dá para medir como é que você vai passar por isso, se vai ser rápido, se vai ser fácil, se vai ser demorado, não tem como, tá? O que você tem que fazer é se conscientizar que você está num processo de luto. E esse processo de luto, antigamente as pessoas costumavam vestir até uma roupa para se mostrar que estava em luto, porque normalmente ficava muito emotiva, com raiva, alterações de humor, e quando ela realmente sentia que não tinha mais aquilo, ela tirava o luto e ela fazia um cerimonial interno de desligamento total com aquele que se foi, tá? Você ainda está nessa fase, tá? Então não se puna, não se martirize desse jeito. Você está passando por um processo extremamente doloroso de luto. Você teve uma vida que foram 32 anos de convivência, com certeza até mais, porque você casou aos 18, né? Você deve ter namorado alguma coisinha. Então você com certeza tem muito tempo de vida com essa pessoa que infelizmente por um infarto se foi. Eu sei que você coloca aí que não, porque você nunca teve sua vida. Não, você teve sua vida sim, calma, você teve sua vida. É que agora os sentimentos estão muito batendo um contra o outro, tá? Então é normal, é muito normal ficar com esse sentimento batendo um contra o outro, essa raiva porque ele se foi, negando porque ele se foi, e dali a pouco você está até comemorando, que bom que foi, que eu não quero mais. Calma, o que vai acontecer daqui pra frente é o seguinte: aliás, você pergunta o que fazer, tá? Eu vou te dizer o que vai acontecer e não o que você vai fazer. Daqui pra frente você vai começar a aceitar mais isso, tá? A entender que realmente não tem volta e que você tem uma vida daqui pra frente. É um processo natural, é um processo normal, não tenha pressa, não precisa tentar colocar o carro à frente dos bois, você vai conseguir de uma forma muito rápida, muito simples, tá? Não tenha receio de chorar, não tenha receio de ir atrás, de comemorar, de conversar com os outros, não tenha receio disso, né? Não tenha vergonha de falar o que você está sentindo, porque é extremamente natural. Coloca para fora mesmo. Aliás, quanto mais você colocar para fora, mais rápido você vai passar por esse período, tá? Quer fazer alguma simbologia? Quer fazer alguma coisa, uma homenagem a ele que se foi? Fique à vontade, faça o que você achar melhor, o que você achar que acalenta a tua alma, tá? É sempre bom acalentar a alma, porque daqui a um tempo você vai entender que a vida continua. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos.
especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Pensamento da semana. Bom, já estamos de volta com o nosso último bloco, quinto e último bloco, né? E nesse bloco nós temos 2 quadrinhos, que é o pensamento da semana e a dica de autoestima, tá? Então vamos começar primeiro com o pensamento da semana. E o pensamento dessa semana é muito simples. Na verdade é bem simples, bem curtinho. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Por quê? Albert Einstein, que é um dos maiores físicos da nossa história, né? Ele já dizia que insistir no mesmo erro é a definição de loucura. Você fazer a mesma coisa várias vezes para tentar um resultado diferente é a definição de loucura, né? Ou seja, quando você está fazendo alguma coisa que não está dando certo, que não está funcionando, não vai ser repetindo várias vezes, não vai ser insistindo várias vezes, não vai ser colocando mais dinheiro no negócio, não vai ser colocando mais sociedade, colocando mais isso que vai dar certo, tá? Você tem que rever as suas bases, você tem que rever os seus princípios. Persistir no erro é complicadíssimo, porque ainda mais se você sabe que está errado. E se você não sabe que está errado, você só está notando que não está dando certo, pare e analise, pare e pense, reflita. De preferência, consulte algumas pessoas, algum especialista, alguém que já passou por isso, alguém que já teve essa experiência e converse. Não é nenhum demérito você procurar ajuda, jamais. Muito pelo contrário, nós vivemos sociedade, nós vivemos em grupo, nós não somos únicos, onipotentes, não tem esse tipo de coisa. Quando você não está conseguindo, quando você não está tendo resultado, procure saber, procure se informar, procure se capacitar. Persistir simplesmente pelo fato de eu vou vencer, não funciona. Não funciona de jeito nenhum, não vai funcionar. Não tem esse tipo de não tem esse tipo de conceito, porque isso não leva a nada, exatamente a nada, tá? Não se consegue nada pelo simples fato de eu vou tentar e acabou. Não tem. Para você tentar, você tem que ter controle, capacidade, conhecimento, de preferência, experiência. E se você não tiver, você pode ter ajuda. Você pode ter ajuda, você pode consultar alguém, você pode ter assessores, você pode ter conselheiros, você pode ter um monte de coisa, tá? O que você não pode, jamais deve, é persistir de uma forma absurda, só porque é seu, só porque está na sua frente, só porque você viu. Tem um negócio que eu acho muito legal, esses dias eu estava observando na Discovery Channel, né, que vocês, não sei se vocês já chegaram a ver, chama O Sócio, né? Ele é um cara que ele investe em pequenas empresas para ele ganhar dinheiro também, claro, né? Mas normalmente quando ele pega a empresa, ele faz uma remodelagem total, e principalmente no conceito, porque as pessoas normalmente começam a insistir de uma forma que vão só se endividando e não conseguem ver a coisa. Ele chega de fora, claro, tem mais experiência, tudo bem, mas normalmente ele investe a metade do que a pessoa queria que ele investisse, ele fica com a maior parte do controle da empresa, porque ele é a contrapartida dele, né? Ele investe, mas ele tem uma parte da empresa. E dentro de pouco tempo a empresa é totalmente remodelada, tá? Consegue uma vitória muito boa. Claro, nem todas, algumas não dão certo, mas a maioria tem um excelente resultado. Por quê? Porque é uma pessoa de fora, com mais experiência, e está vendo o que você está fazendo de errado. Às vezes a gente não vê o que está fazendo de errado. É preciso abrir as portas, chamar alguém, chamar alguma coisa. A mesma coisa é
no seu negócio, na sua vida, no seu sentimento, no seu dia a dia, nas suas tarefas escolares, onde for, tá? Tá dando errado? Não tá dando certo? Fale, converse, chame alguém, converse com uma pessoa mais experiente, uma pessoa da sua confiança, consulte um profissional sempre, se for emocional. Eu sempre digo para as pessoas que a gente conversa com amigos, a gente conversa com vizinho, parentes, coisas do dia a dia, futebol, política, aquelas coisas. Coisa íntima, coisa de sentimento, você fala com um profissional, tá? Porque ele vai te entender, vai te responder de uma forma fria e sem se envolver com o seu sentimento. Porque amigos e parentes sempre se envolvem além do sentimento, tá ok? Assim a gente encerra esse nosso pensamento da semana, que persistir no erro é uma burrice, né? E já estamos de volta com a dica de autoestima. E estamos voltando com a dica de autoestima, né? A dica de autoestima dessa nossa semana é muito legal, é uma coisa que é sempre bom fazer. E ela tá, para quem tá buscando autoestima, além do que um relaxamento, tá? Qualquer tipo de relaxamento, eu já insisti, já falei bastante nisso, qualquer tipo de relaxamento é bom, contanto que você faça, o importante é fazer, tá? Não deixe de buscar um relaxamento, de buscar algo que vá revigorar a tua sanidade diária, a tua sanidade emocional, tá? Mas uma coisa que você pode fazer e que é muito bom, que é a nossa dica da semana, é caminhar na grama, de preferência descalço, tá? É lógico, descalço é muito bom. Procure um parque na sua cidade, procure um lugar ao ar livre, na pior das hipóteses, aquele canteirinho dentro do seu condomínio, mas o gostoso seria um parque na cidade. Se tiver aquela plaquinha, não pise na grama, não pise na grama, não é para pisar. A plaquinha lá não é para pisar. Mas se não tem a plaquinha, vá para um parque, um lugar bonito, arborizado, tire seu calçado, né? Carregue ele para não ser roubado e pise na grama, caminhe na grama, sinta a natureza. A natureza é uma coisa maravilhosa, gostosa. A psicanálise tem muito pensamento frio calculista, né? Eu sei disso, mas também tem várias teorias da Melanie, do Jung, que tem muito contato com a natureza, com o oculto, com a coisa do outro lado, sabe, das forças, das influências que existem no planeta. Tem muito disso também, e isso é muito importante, às vezes revigora a gente, né? Crer em alguma coisa é muito bom, independente do que você está acreditando. Se você crê em alguma coisa, já é muito gostoso. Se você tem um contato com a natureza e sente a natureza junto de você, o que ela pode trazer para você é melhor ainda, é muito gostoso, tá? Então, solte lá o que você tem, deixe a mão livre, carregue seu calçado somente, fique descalço e caminhe numa grama alguns minutos, sinta aquela coisa do contato, cuidado, claro, com alguma coisa, mas é muito gostoso, você vai sentir que é revigorante, tá ok? Faça isso essa semana e depois dá um toque para mim o que aconteceu. Tá bom? Eu acho que a gente já volta para encerrar. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, voltamos para encerrar o programa. Gente, muito obrigado para quem ficou até agora, para quem assistiu, para quem compartilhou no Facebook, para quem assiste os pedacinhos que eu posto durante a semana, né? Que eu corto o programa em pedacinhos, porque é muito grande, né? 1 hora de programa, às vezes 50 minutos, 1 hora. Então, o pessoalzinho às vezes gosta de assistir aqueles trechinhos mais curtinhos, né? Muito obrigado por assistir, muito obrigado por compartilhar. Lembre sempre que, se precisando falar comigo, eu estou no anselmoduarte.com, eu atendo na psicanálise, atendo você a qualquer hora, é só agendar lá comigo lá. Não se esqueça, se você quiser comprar meus livros, né? Faça favor, né? Vamos fazer uma caridade aí com o autor e comprar os livros, ó, tá sempre aqui, ó, tem um monte aqui, é só comprar. Acesse meu site lá e adquira os livros. E se você estiver interessado em ser psicanalista, trabalhar com psicanalista também, se inscreva lá. A gente vai abrir uma turma agora de curso, tá? Eu dou curso também de psicanálise. E procura lá, se inscreva, tá ok? Para ser psicanalista, o que você precisa? É sempre bom ter uma formação superior e você tem que passar por um teste que a gente aplica, tá? Comprovar a sanidade mental. É uma coisa muito simples, tá bom? Só não pode ser louco. Você vai ficar louco depois.
mas antes você não pode ser louco, tá ok? Gente, muito obrigado, boa semana pra vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na Max FM, a número 1 de Cotia, programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte.